habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Harã. Capítulo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, e uma terra que eu te mostrarei. Fecha os teus olhos e ora comigo. Pai, nós estamos aqui dispostos a ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, fala conosco, fala com cada vida que está aqui precisando escutar a tua voz. Que eu sou apenas um porta-voz, Pai, daquilo que o Senhor quer falar para a igreja. Senhor, vem iluminando as nossas mentes, vem abrindo nossos ouvidos, que nós venhamos escutar aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Senhor, eu estou aqui, mas a honra, a glória, o poder é todo teu. Senhor, fala aquilo que tu quer falar. Me usa como instrumento das tuas mãos, Pai, porque eu sou tua. Se faz grande. Venha libertando, salvando as vidas que estão aqui nessa noite. E eu te agradeço pela vida de cada um que chegou aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. E vocês vão me ajudar a pregar, tá certo? Eu quero que vocês decorem esse nome. E Terá gerou Abraão, Naó e Harã. Quem era o filho de Terá? Isso aí, Abraão, Naó e Harã. Abraão foi o seu primeiro filho. Naó o segundo e Harã é o caçula. E Harã foi o primeiro a dar um neto a Terá. E que se chama Ló. E Ló, ele era muito querido por sua família, pelo fato de Harã morrer antes do seu pai. Isso contraria a lei da vida, porque a gente está acostumado a ver os filhos enterrando os pais. Mas não, foi o pai que enterrou seu filho ali. E Harã morreu e o luto se instalou naquela casa. E o trauma maior é de Terá, mas o luto é de toda a família por ter perdido o irmão. E logo após a morte de Harã, Terá decidiu desarmar todas as tendas e determinar o destino para a sua família aí, Canaã. Vocês lembram desse nome, né? Canaã, terra que mana leite e mel. E Terá saiu do Ur dos Caldeus em direção a Canaã. E não é necessário uma psicologia para comprovar que no lugar da nossa dor não é bom a gente habitar. E é mais um instinto de sobrevivência da gente. A gente está em um lugar onde nos machuca, a gente quer sair dali. Quer fugir de onde está machucando. E ele sabe onde ele está. E ele também sabe onde ele quer chegar. Ele está em Ur dos Caldeus e ele quer chegar em Canaã. E não é difícil a gente saber onde a gente está. A gente sabe a dor que a gente vê uma fotografia, o lugar que tem memórias ruins, aquela pessoa que te machucou, a gente sabe. E a gente também sabe onde a gente quer chegar. Eu tenho certeza que cada um sabe a faculdade que quer fazer. A gente não sabe como vai fazer, mas a gente tem um sonho de fazer. Não é difícil, mas o difícil é saber se a gente vai conseguir passar pelo caminho até chegar lá. Terá, ele saiu de Ur dos Caldeus pensando em chegar em Canaã, mas ele não sabia o caminho que ele tinha que passar. E eu vou te falar, tem caminhos que o instinto de sobrevivência não vai ser só necessário. O Senhor tem que estar ali do lado e ter muita perseverança, porque o luto estava na família, a dor estava muito grande. Eu tenho certeza, eu falo por mim, que quando está doendo eu fico calada, eu choro, fico na minha, não quero falar com ninguém. Imagina você ser o líder da casa, acabou de perder seu filho e sair. E a dificuldade não é a chegada, a dificuldade é o caminho. Tem um exemplo de Jesus, lá em João 4 e o 4. Abram lá a Bíblia. Amém? E ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Jesus não queria ir para Samaria, mas foi necessário ele passar por lá, porque o Senhor
Jesus. E a partir dela, muitas vidas foram impactadas. Porque quando a gente conhece Jesus, não tem como o nosso redor ser igual. Por onde a gente passa, a gente deixa rastro do amor de Jesus, do cuidado dele. E foi assim, Terá saiu. E antes dele chegar em Canaã, no versículo 31, no finalzinho fala: e eles vieram até Arã e habitaram ali. Arã é o nome do filho dele que morreu. Ele saiu da geografia da dor, mas a dor, ele estava aqui dentro e ele parou exatamente lá. E o Senhor queria tratar com Terá, porque não é coincidência ele sair do lugar onde o filho dele morreu e parar na cidade que tem o nome do filho dele. Mas acontece uma coisa muito séria. Terá morre lá em Arã. Terá morre com 205 anos. E essa idade, para aquele tempo, ele tinha ainda muita lenha para queimar, muito combustível para andar. Mas não adianta ter a capacidade de fazer coisas fora se eu não desassociar de coisas que dói aqui dentro. Tem coisas que nos machucam, que nos prendem. A gente não consegue sair dali. E Terá, ele parou ali. E eu só fico pensando na família dele. Perdeu os irmãos, agora ele perdeu o pai. E o que eu anotei aqui, que foi quando eu estava estudando, e o que Jesus falou muito forte no meu coração, que o mais difícil não é sair do lugar que a gente que está doendo, mas é perseverar no caminho que a gente vai seguindo. Porque a gente é humano. A gente não vai estar 100% sempre. Quando dói, você não vai ter forças para continuar o caminho que você quer seguir. E na trajetória, até chegar a Canaã, ele parou em Arã. E ele fugiu do lugar da sua dor, mas ele morreu na memória da sua dor. E não é coincidência também que quando a gente passar por esses caminhos, eles vão mexer em algo dentro de nós que a gente nem imagina. Porque a família, ela estava pronta para sair do lugar da sua dor, mas ela para exatamente no lugar onde mais uma dor foi instalada na família. E o trauma daquela família estava muito grande. Eu falo por mim mesmo, eu não sei se eu conseguiria sair. E eu quero declarar uma palavra de Deus para a vida de vocês. Vocês não vão ser algemados pela dor que você sentiu. E você vai chegar em lugares que os seus pais não chegaram. Você vai chegar em lugares que você não imaginou. Você não vai parar. E a dor que matou uma pessoa que tu ama não vai te parar também não. Você vai muito além do que você está pensando. Se você está pensando em parar, pode desistir de pensar em parar. Você vai prosseguir. Você vai avançar. E você vai pisar em lugares que você vai olhar para trás da sua trajetória e falar, não sei como. Mas é Deus. Deus, ele usa a nossa dor para a gente falar de testemunhos. Pode perceber que muito das nossas dores viram testemunhos para impactar vidas. Sabe por quê? Porque isso que tu está passando é para a glória de Deus. É para quando chegar lá na frente, tu encontrar e falar e ter pessoas passando pela mesma coisa. Mas quando ela souber que Deus pegou tua mão e te guiou, ela vai querer servir a Deus também. E o trauma que se instalou na família de Terá, já não tendo mais ele, não foi o suficiente para perder Abrão, que ainda não tinha virado Abrão. E eu também quero te dizer outra coisa. Quem você perdeu no caminho não vai te parar. Porque quem perdeu no teu caminho não vai parar o teu ministério, não. Vai te fortalecer. Você vai mais longe. Mas eu não quero falar sobre Terá. Eu quero falar sobre Abrão. E Abrão, a dor que estava passando na vida dele estava muito maior do que a família toda. Ele era o primeiro filho. Então ele
cima, aquela coisa linda. E o nosso menorzinho é o nosso xodó. E ele perdeu o irmão. E quando ele decide sair daquela terra que está causando a dor, ele perde seu pai. Imagine a dor que ele estava passando. E ele perdeu seu pai, ele perdeu seu irmão. E muitas das vezes a gente quer um socorro de Deus. A gente quer que Deus pegue a gente e tire a gente de lá. Mas Deus chega até Abraão e fala, sai. Aí eu me pergunto, sai para onde? Ele só diz, sai. E quando estamos no lugar da nossa dor, tudo o que queremos é que Deus chegue lá e tire a gente dali e leve para bem longe. Que Deus leve, não que a gente saia. Mas quando a dor é nossa, é a gente que decide se sai dela ou não. Porque Deus, ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. A Bíblia é o nosso guia. Se Jesus passou por o que passou e ele não parou, se a gente é seguidor dele, a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu não estou diminuindo a sua dor. Mas é necessário a gente sair. E quando a gente está no lugar da nossa dor, a gente não quer uma saída, a gente quer um resgate. A gente quer que Deus pegue a gente, bote no colo e vamos. Vamos para um lugar que ninguém vai mexer com você. Mas se Deus falar para a gente sai, a gente não sai não. E Abraão foi muito ousado. E tudo que queremos ouvir é para onde a gente vai. E muitas das vezes Deus, ele não diz para onde a gente vai. Ele só manda a gente sair. E a gente tem que obedecer à voz de Deus. Porque a gente quer vai, mas ele diz sai. Mas é para tu sair, porque é depois que tu sai que a direção vem. Sabe por quê? Porque a obediência, ela procede à bênção. Como é que tu vai ser abençoado se tu não obedece? A gente tem que escutar a voz de Deus. E ser como um comando. Rápido. Rápido. Porque eu imagino se Abraão tivesse escutado a voz de Deus dizendo sai, e ele ficasse lá. A dor ia ficar remoendo. Talvez ele parasse no caminho. Ele não quisesse mais continuar a jornada tão grande que ele teve. E a geração dele, que é nós, não estaríamos aqui mais, por causa de uma desobediência. Até porque foi por causa de uma desobediência que a gente está aqui também, né? E sobre esse sai de Deus, outro exemplo é sobre Elias. Lá em 1 Reis, o capítulo 19, o versículo 9, que fala assim: e ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor desde os exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado seu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com espada, e somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele em um vento grande e forte, e rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com seu manto e saiu, se pôs de pé na entrada da caverna, e eis ali veio uma voz dizendo: o que fazes tu aqui, Elias? E no versículo 15 fala: e o Senhor disse a ele: vai, retorna o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vires, unge Azael para ser rei sobre a Síria.
podemos ver nessa passagem que o Senhor também fala sai para Elias. E depois que Elias saiu do monte, Deus mostrou a glória dele para ele. E logo após fala que Elias vai. Que coincidência, né? Deus mais uma vez mandando ele sair e depois ele mostrando a direção. Porque a gente sai primeiro e a direção vem depois. Se foi Deus que mandou você sair do lugar que você sabe, porque eu creio que Deus está falando com vidas aqui. É para você sair. Não queira saber a direção agora. Porque quando a gente sabe das coisas, a gente faz do jeito que a gente quer. E nem sempre, quase nunca é do jeito que a gente quer. É como Deus quer. Então primeiro sai. Primeiro obedece à voz do comando do Senhor. Depois ele te mostra a direção. Sabe, a saída de Abrão, a saída foi de Abrão, mas a direção foi de Deus. Como eu falei, quando a gente está sentindo a dor, quem decide sair dela é a gente. Ele decidiu, ele foi muito ousado. Da mesma forma que Elias. Elias estava sendo ameaçado de morte. O profeta Elias, tão conhecido naquela época, que decretou tantas profecias, fez tantas coisas de Deus para aquele povo, mas por causa de uma ameaça, ele se escondeu. Um homem forte, ousado por Deus. Isso também quer dizer que não é porque você é ousado de Deus que você não vai ter problemas. Você vai ter, mas você vai ter Deus pertinho com você. Sabe, naquela época o Espírito Santo não habitava dentro da gente. Era necessário fazer um sacrifício. Mas Deus, ele apareceu a Elias. Que intimidade. E é essa intimidade que ele ter comigo e contigo. Ainda mais, porque o Espírito Santo está aqui, ó. Ele está aí. E ele fala conosco. Muitas das vezes, a gente que tapa nossos ouvidos. Sabe? A gente não conhece a voz de Deus. A gente diz que serve a Deus, mas a gente não é amigo de Deus. Falando sobre isso lá, quando Samuel estava com Eli, e o Senhor aparece e fala, Samuel, Samuel. Samuel vai até Eli e fala, Senhor, o que é que tu queres? E ele, não foi eu. E isso foi se repetindo por 4 vezes. E ele falou para ele, olha, se essa voz te chamar de novo, tu responde, eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. E Deus, ele insiste muito na gente. Por diversas vezes, ele sendo o rei da glória, ele chamando Samuel. E ele chega lá novamente, Samuel, Samuel. E ele fala, seu servo ouve. Sabe o que eu quero falar? Quando Ana teve Samuel, Ana consagrou. Deu Samuel a Deus e colocou ele para servir. E ele já era um jovem, aproximadamente 17, 18 anos. E esse tempo todo servindo, ele não conhecia a voz de Deus. E muitas das vezes é com a gente. A gente vem para a igreja toda semana, a gente faz parte de ministérios, a gente vem aqui na frente, a gente canta. Mas se Deus falar contigo, tu reconhece a voz dele? Eu te garanto que é mais importante ouvir a voz dele do que servir. Porque quando a gente escuta, a gente se torna íntimo. Aí ele esclarece as coisas pra gente. E por muito tempo, tia Gleice sabe quanto ela insistiu em mim. Eu aperreava muito, minha gente. Misericórdia. E eu vinha pra igreja, eu cantava aqui na frente, eu fazia aquilo que tinha de fazer. Mas eu não escutava a voz de Deus. E que hipocrisia, né? Eu vim para a igreja, dia de quarta, de sexta, dia de domingo. E quando Deus quer falar comigo, eu não estou atenta à voz dele. E eu conheci a voz de Deus dentro do meu quarto, sozinha. E não foi necessário eu estar com muita gente. Não foi necessário ter instrumentos. Foi necessário eu querer. Foi necessário eu me deleitar na palavra de Deus. Foi necessário eu chamar meu amigo, Espírito Santo, fala comigo. Eu tenho certeza que se você chamar por ele, ele vem.
E quando ele vem, aquele hino que Bianca ministrou, o que fazer, o que dizer quando ele vem? Eu só fazia chorar. Mas eu tinha escutado a voz do meu pai pela primeira vez. E ali ele esclareceu muitos caminhos que eu iria seguir. E para eu estar aqui hoje foi uma promessa que ele fez para mim dentro do meu quarto. E eu não imaginava, quando o pastor veio falar comigo, eu, misericórdia, até já sei. Falou, Thaís, eu ia para casa, meu Deus. E ele falou, domingo, ele falou assim, você vai ministrar, eu amém. Eu, na quarta, sei, né? E aí no domingo, eu, misericórdia. Comecei a me tremer daquela hora. Eu fui tão nervosa para casa que o pessoal falava comigo, eu não sabia nem o que estava falando. Só pensava, domingo. Sendo que eu lembrei da promessa que Deus tinha me feito. E quando a gente sabe da promessa, a gente não para. Porque aquilo arde dentro de nós. E a última vez que eu preguei é exatamente 1 ano atrás. No culto jovem. E aconteceu muita coisa nesse ano, né? E por muitas vezes eu pensei em parar. E, Deus, não quero meu ministério, não. Sei lá, eu quero ficar sentadinha num banco, sem ninguém falando comigo, sem eu ter responsabilidade com nada. Aí ele, opa, lembra. E Deus, ele está te lembrando do teu ministério essa noite. E não é para parar. Como eu falei, a saída foi de Abraão, mas a direção foi de Deus. A dor que a gente tem, porque a gente tem muitas dores guardadas, cicatrizadas, mas se lembrar ainda dói um pouquinho. Ela não anula a tua promessa. A dor que você está sentindo, ela não vai te paralisar. Ela vai te fazer flutuar. Sabe, Deus, o nosso amigo, ele está conosco. Lado a lado. Lá no Salmo 139, fala que se a gente se esconder no mais profundo abismo, ele vai estar lá. Se a gente subir ao mais alto, ele vai estar lá também. Então não tem pra onde correr, não. Tu fica. Não foge, não, que ele vai te buscar também. E eu quero te falar uma coisa que nos prende muito também. O nosso passado. O nosso passado, ele não pode anular a promessa que Deus nos fez. O nosso passado, eu quero te falar que ele não importa o que você fez há 1 minuto atrás. Sabe, Deus, ele te ama. Mas ele te ama tanto que ele me trouxe aqui para falar contigo que não é para tu desistir. Que é para tu seguir. Que é para tu perseverar. Que é para tu ficar no lugar que tu tá até escutar a voz dele dizendo, sai. Não é para fugir e se esconder dentro da caverna. A dor, ela vem para nos parar. O diabo, ele sabe onde é que nos paralisa. E como o pastor falou, ele quer nos calar, porque a gente só vem crescendo dia após dia. Deus, ele tem planos grandes na nossa vida. Ele tem projetos bem maiores do que a gente pensa. E o diabo, ele sabe a nossa fraqueza, o diabo sabe a nossa ferida, o diabo sabe aquilo que só você sabe. Aquela coisinha lá que te machuca, aquelas palavras que vêm para te fazer parar. Ele sabe as pessoas que te fazem mal. E ele usa disso para querer te parar. Mas eu tenho convicção que o nosso amigo que habita em mim, ele está aí contigo também. E ele não vai deixar você parar. Porque a dor que estava na família de Terá não foi capaz de parar Abrão. Abrão, o pai das nações. Uma tão grande geração veio de Abrão. Mas se a gente decidisse parar, se ele decidisse parar, nem eu nem você estaria aqui hoje. E eu tenho a palavra de Deus para tu, que também Deus fala conosco lá em Gênesis. O 2.
ele falou para Abrão, 12:2. E eu recebo isso para a minha vida e você deveria receber também. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. 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 Meu irmão, se foi Deus que falou isso para tu, por que tu está escutando vozes alheias? Dizendo que tu vai parar? Dizendo que você faz coisas que você não faz? Se é o próprio Deus, o Criador, que soprou o fôlego de vida em nós, por que tu vai parar? O pastor fala muito isso na doutrina, que quando ele foi criar tudo, ele criou tudo com a palavra. Haja luz, haja água, haja céu. Mas com nós, ele foi com as mãos. Ele nos formou com as próprias mãos. Você tem digital de Deus em você. E sabe, o mais importante, o ar que ele respirava, ele soprou dentro de você. E eu falo isso da digital de Deus. Eu vou trazer um exemplo. Um guarda de trânsito, quando ele está lá, ele é a autoridade daquele lugar, não é isso? E se um carro passar e ele fazer assim, ele não para. Ele tem que parar. Ele não pode passar dali, porque se ele passar, ele é multado. E na vida da gente, a gente é o guarda. E o diabo, ele é o carro. E quando a gente fala, não precisa nem falar. É só fazer assim, ele para. Ele tem que parar. Sabe? Porque a digital de Deus, ela está aqui, ó. Vocês já ouviram falar que quando Deus ele chega, ele estremece tudo, né? Se o diabo não consegue nem estar perto da gente, imagine de Deus. E se Deus habita na gente, a gente é semelhança de Deus. Ele vai estar perto, ele vai se queimar, bichinho, vai correr. E que a gente leve essa palavra para a nossa vida. A dor que parou a tua família, a dor que te machucou, não vai te parar. A bênção do Senhor está sobre ti. A bênção do Senhor está sobre tua vida, sobre a vida da tua família, sobre o teu trabalho, sobre a vida de cada pessoa que você passa. Você não vai parar. A dor que você está sentindo não vai te paralisar. O trauma que você tem de infância, ele não vai te parar. O teu passado não vai te parar. Quem falou de ti não vai te parar. O diabo não vai te parar e tu serás uma bênção. Uma bênção por onde tu passa, uma bênção na tua família, uma bênção no teu trabalho. O Senhor está sobre ti. Você não pode parar. E Deus, ele sabe com quem ele fala. E a palavra, ela tem endereço. Ele não fala com as paredes. E Deus está falando comigo, dizendo aquilo que você está pensando em desistir, não é para você desistir. A faculdade que você almeja, que você pensa que não vai conseguir, eu já estou te vendo formando. Sabe? Muitas das vezes a gente passa por situações que nos paralisam e a gente começa a questionar o Senhor. Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. Por que o Senhor vai querer que eu pare agora? Senhor, o Senhor andou comigo essa trajetória todinha. Por que agora que eu estou terminando? Mas Deus, ele quer que você persevere. Deus, ele não quer que você seja apressado, não. A perseverança, ela é a chave de muitas vitórias. A gente saber esperar em Deus é difícil, muito difícil. Porque as situações ao nosso redor gritam para a gente parar. As pessoas chegam para nós e até falam, e tu vai conseguir fazer isso? Como tu vai conseguir? Sabe? O pastor também falou isso
na doutrina. É para vocês virem para a doutrina. Que o milagre é uma intervenção divina. É quando não tem mais jeito para nada, Jesus chega lá, opa, tem jeito. Jesus, como eu vou pagar minha faculdade? Tá pago. Ó, Jesus, como é que eu vou fazer isso no meu trabalho? Tá feito. O patrão vai me demitir. Vai não. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é contigo. E sobre isso, da gente querer parar, da gente pensar que não vai dar certo, sobre a gente perseverar. Quando a gente fica muito agitado, querendo saber como Deus quer fazer, é como se você quisesse ter o poder de Deus. E muitas das vezes Deus senta e fica em silêncio, porque Ele quer apenas fé. Ele quer apenas um pouquinho da tua fé. Ele quer um pouquinho da tua confiança. Ele quer que tu entregue nas mãos dele e faça: Senhor, está contigo. Faz o que tu queres. E a gente não faz isso. A gente se desespera, a gente chora, a gente esperneia, a gente simplesmente diz: Deus, agora tu não pode fazer nada, eu que vou fazer. Aí nada dá certo. E a gente esquece que Deus é o Deus do ouro, é o Deus da prata, Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus da libertação. O casamento que você pensa que não vai acabar, vai não acabar não, vai dar certo. Sabe, o Senhor, Ele é o meu, Ele é o teu pastor. E nada nos faltará. Não vai faltar comida, não vai faltar amor, não vai faltar bênção. O Senhor está sobre ti. Ele fala: e tu serás uma bênção. A dor era muito grande. Eu creio que não tinha sido curado ainda aquilo que Abraão estava sentindo. Mas ele escutou um comando de Deus. E quando a gente escuta o comando de Deus, a gente tem que obedecer. Se Deus falou vai, a gente vai. Se Deus falou sai, a gente sai. Se Deus mandar fica, a gente fica também. Sabe? Deus, Ele sabe o que é melhor pra gente. Deus, Ele conhece o futuro. E eu vou te falar uma coisa. A gente tem medo do futuro. Eu tenho. Sendo que está nas mãos de Deus. E eu sei que Ele não tem coisa pequena para mim, não. E a gente para escutar a voz que Satanás solta. Sendo que eu queria te lembrar. Satanás, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E como é que ele sabe do futuro? Como é que ele diz que tu não vai conseguir, não vai parar se ele nem está no futuro? Mas eu tenho uma pessoa que está no futuro. Deus. Ele está no futuro. E Ele sabe o que é melhor para para minha vida. Não vai ser pequeno. Porque a mesma força que a gente gasta para sonhar, sendo pequeno ou grande, é a mesma. Então sonha grande. Pede grande, porque Ele é o Senhor de coisas grandes. Ele é o Senhor da abundância. E quando às vezes a gente pede algo a Deus, a gente fala assim: Deus, eu só queria que tu fizesse isso. É só isso, esse pouquinho. E mais nada. Eu não peço assim, não. Senhor, faça tudo. Mas faça tudo, até o que eu não sei. Mas faça. Porque se o Senhor fez, está bem feito. E que você leve essa palavra para a sua vida. Tu és uma bênção. Tu não vai parar. A dor que te matou também não vai te fazer parar. Tu e tua família vai chegar em lugares inimagináveis. Deus, Ele está te sustentando. Deus, Ele está te carregando. O Deus da abundância vai fazer grande na tua vida. Mas você não pode parar. Amém? Você não pode parar. Você não vai parar nunca. Você promete para mim? Deus, Ele está aqui. Ele está falando grandemente aos nossos corações.
orações. E eu converso muito com minha mãe e eu falei assim para ela: e próximo ano, como é que a gente vai fazer? E eu comecei a pensar: meu Deus, próximo ano, o que é que eu vou fazer da minha vida próximo ano? E eu comecei a ficar ansiosa. Eu não estava dormindo, não estava querendo comer, eu não estava querendo comer, velho. E Deus, ele falou comigo. Foi até no culto jovem. Venha para o culto jovem também. Vai vir para todos os cultos, amém? Amém. Que Deus, ele sabe de todas as coisas. Que não é para a gente ficar ansioso por aquilo que vem. Porque Deus ele é bom. O meu pai é bom. Teu pai é bom também? Ele sabe de coisas que você está sonhando, arquitetando. Ele sabe das coisas que você vem planejando, que eu venho planejando, e vai dar certo. Vai dar certo porque se tiver na palavra, vai dar certo. Tem um versículo que eu não lembro onde está não, mas está no Novo Testamento, que fala que se a gente estiver nele, ele estiver na gente, o que a gente pedir vai ser feito. Você está na palavra? Você está lendo a palavra? Você está buscando o Senhor como tem que buscar? Se você estiver fazendo isso, pode pedir. Pode pedir que vai ser feito. Porque se tiver de acordo com a palavra, tiver assim com Deus, Ele vai fazer. Porque Ele faz coisas boas. A diferença é que às vezes a gente só quer pedir. E a gente não agradece a mínima bênção do Senhor. Porque a gente sai de casa, imagina os livramentos que Deus nos dá. Aquele que a gente vê e aquele que a gente não vê. E muitas vezes a gente chega estressado do trabalho. Eu só quero dormir, meu dia foi péssimo. Mas a gente não fala: obrigado, Deus. Obrigado por seu livramento. Obrigado por teu amor. Obrigado por teu cuidado. Obrigado porque o Senhor está comigo por onde quer que eu vá. Obrigado porque o Senhor move as coisas em meu favor. É tudo certo, amém? Tu és uma bênção. E eu agradeço pela oportunidade. Aleluia.